Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, pelo espírito de unidade que o Senhor tem derramado entre nós, pela revelação, pela unção fresca que nos renova, que retira, Senhor Deus, aquilo que não procede do Senhor, coisas naturais. Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Ministra, Senhor Deus, com poder e vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ministrar sobre uma unidade que divide. É um bom título. Uma unidade que divide. Pastor, mas toda unidade, ela pelo contrário, a unidade acrescenta, a unidade fortalece. Irmãos, em um engano seu. Existem unidades que ela provoca divisão. São pessoas que se unem contra o propósito de Deus. São pessoas que se levantam contra o matrimônio. São pessoas que se levantam em unidade contra os filhos. Então existe uma unidade que ela provoca uma divisão, que ela provoca danos, que ela provoca sequelas. Então a gente tem que ter discernimento que unidades são essas e a gente combatê-las para poder identificar o que procede de Deus e o que procede do inimigo. E você não se engane, a palavra de Deus fala que Satanás, a hora que você vai estudando a palavra de Deus, você percebe Satanás sempre querendo trazer algo que seja semelhante a Deus, mas que provoque um resultado segundo a vontade de Satanás. A palavra de Deus menciona que em um determinado momento teve um sonho, se eu não me engano está lá em Zacarias, onde fala que ele viu então Satanás ao lado de Josué. E aí você vê que no Novo Testamento a palavra de Deus diz que o Senhor se assentou à destra do Pai. A Bíblia diz lá no Salmo 121 que o Senhor é aquele que não dormita, mas Ele é a sombra que está à nossa direita. Então quer dizer, você vê que Satanás quer imitar aquilo que é de Deus. Então unidade é de Deus, mas é uma unidade que ela é divisiva, que ela provoca, que ela tem danos, que ela tem sequelas. Então eu quero falar hoje sobre essa unidade que não procede de Deus. E eu vou ler alguns versículos com você. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 em diante. A palavra de Deus diz: irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então isso aqui está mencionando sobre uma igreja, e essa igreja, ela se reunia, essa igreja, ela consistia, ela existia, mas dentro dessa igreja, haviam unidades que provocavam divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de alguém. Toda unidade que é contra a palavra de Deus, ela se torna competitiva. E você vê aqui uma igreja dividida em si, dentro dela, por quê? Porque havia preferências, e haviam... Nossa, o pessoal aí hoje está com força. Atrapalha quando eu estou pregando? Porque para mim não atrapalha não. Está bem aí? Não, então os irmãos estão bem lá, então está tranquilo. Então existe essa unidade que é uma unidade que ela se reúne para provocar o quê? Competição. É gente que fermenta um contra o outro. É competição numa célula, é competição para ver quem que é mais próximo do pastor, é uma competição para ver quem o pastor comenta mais o nome. Existe uma competição que divide uma igreja e as pessoas não percebem. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Panelinhas na igreja, você já ouviu esse termo? Quantos já ouviram esse termo? Nossa, mas tem panelinhas na igreja. O que isso significa? É uma unidade que provoca competição. Essa é uma igreja que ela se reunia em unidade, mas a unidade dela era de Deus ou não, irmãos? Não era de Deus. Então existem unidades que ela provoca dano na vida da igreja, e se a gente não tiver discernimento, nós às vezes somos usados pelo inimigo, irmãos. Porque às vezes, ao invés de mostrar Cristo, não, nós mostramos preferências humanas. Logicamente, você tem mais afinidade às vezes com o jeito de alguém, com a maneira de outro, mas isso não é provocar divisão na igreja, né? Você fala, nossa, eu gosto de ouvir a pregação. Há pregadores que eu gosto de ouvir, mas há pregadores que eu
Não gosto de ouvir, mas são homens de Deus? São homens de Deus. São mulheres de Deus? São mulheres de Deus. Mas o meu coração não é provocar um aglomerado de pessoas para que eu possa jogar a igreja contra aquela pessoa. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Na vida da igreja, Satanás às vezes fermenta o coração de grupos que se levantam em preferências. Ao invés de entender que quem é o centro de todas as coisas é Cristo, às vezes nós queremos colocar homens no centro. Quero te falar uma coisa, irmãos. Igrejas dividem por essa unidade maligna, que nem percebem, e acha que é de Deus, acha que procede de Deus. Essa igreja era dividida nas suas atitudes, e não era uma igreja, ela não era uma igreja sem referenciais, irmãos. Era uma igreja que ela tinha total referencial. Tanto é que Paulo, ele vai lá e exorta para que eles se tornem espirituais. Então eu quero te falar uma coisa, irmãos. Será que o nosso coração às vezes não provoca na unidade maligna uma competição? Preferências, jogando um contra o outro, coisas que se dividem. E o Senhor diz que um reino dividido não subsiste. Vou te contar uma coisa. Às vezes, pais imaturos provocam uma divisão até dentro de casa. Vou te falar uma coisa. Eu lembro de uma família que eu ia, o pai ficava assim para os filhos: fala qual que é o seu sobrenome. Aí falava o sobrenome. Fala qual família que você gosta mais. Aí falava a família do pai. E desprezava a família da mãe. Às vezes falava assim: fala quem que você ama mais, papai ou mamãe? Vou te contar uma coisa. Você está provocando uma divisão naquilo que deveria ter unidade. Unidade de propósito não quer dizer que você não tenha preferências ou gosto, mas o que está acontecendo aqui no meio dessa igreja era uma divisão pública, era nos corredores, era quem gostava de quem estava envolvido com quem tinha preferência. Cuidado, porque aquilo que você acha que edifica provoca dano na vida da igreja. Eu vou te falar uma coisa: não existe nada mais importante para Cristo do que a noiva. Não existe, irmãos. Eu já ouvi falar: o que é o centro coração de Deus? Irmãos, é a igreja. Centro coração de Deus é a igreja. O que é a igreja? É a noiva. Então eu quero falar em nome do Senhor Jesus, que vocês possam ter revelação hoje. Cuidado com a unidade que divide. Cuidado com a unidade que leva ao divórcio. Cuidado com a unidade que provoca danos no meio da igreja. Eu vou te falar uma coisa: não ache você que não tenha consequência. Eu quero te falar uma coisa: Deus disciplina sim. Deus trata sim. Deus vai corrigir aquele que tenta se levantar contra a noiva. Irmãos, podem perseguir um ao outro, mas quando começa a tocar no corpo de Cristo, irmãos, está tocando na noiva. Eu vou te falar uma coisa: ninguém toca na noiva de ninguém. A sua noiva é alguém que você dá a sua vida. Quero te falar uma coisa: ninguém toca na noiva de Cristo. A unidade, ela pode ser para edificar, mas existe uma unidade que ela é totalmente maligna. Vou mencionar para você aqui um outro momento aqui. Os irmãos de José do Egito, os irmãos sabem da história dos irmãos que se levantaram contra José? Eles se uniram, irmãos? Uniram. Mas aquela unidade procedia de Deus? Não. E eu vou te falar uma coisa para você chocar: quem que se levantou numa unidade maligna contra o irmão? Já contei quem era, né? Sem graça demais. Ficou ruim. Quem? Finge que vocês não ouviram. Quem se levantou? Os irmãos. Os irmãos eram distantes ou próximos? Próximos. Mas foram instrumento de Deus? Não foram instrumento de Deus. A unidade que promoveu perseguição, que promoveu morte. Há uma unidade que ela provoca o quê? Morte, o desejo da morte. Por quê? Por conta da vaidade. Porque José teve um sonho. José era o preferido. José era o destaque do pai. José era amado. E aí então os irmãos se levantam num ciúme. Os irmãos se levantam
querendo trazer morte. E eu vou te falar, talvez você ache que não, isso não acontece na vida da igreja. Todas as vezes que você se reúne em rodas para falar mal de alguém, você está semeando a morte. Todas as vezes que irmãos se reúnem, eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo que essa igreja nunca faça isso. Se fizer, vai cair um raio em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe aquelas reuniões que você vai fazer um churrasco ou vai fazer alguma coisa? E você então começa a aproveitar a oportunidade para fazer comentários. Olha, eu vou falar com você porque você é maduro para ouvir o que eu vou dizer. Já viu essas conversas? Vou abrir para você porque você é maduro. E aí então, esses irmãos se reúnem em uma unidade que não procede de Deus, mas ela só causa o quê? Morte. Não vê vida saindo da boca das pessoas, você não vê bênção saindo da boca das pessoas, você vê uma unidade de crítica, você vê uma unidade ofensiva, você vê uma unidade que persegue aquele que Deus tem levantado, você persegue aqueles que o Senhor tem reconhecido. Aí eu posso te enumerar vários motivos para isso, mas eu não estou aqui para falar quais os motivos. Eu estou aqui para falar que muitas vezes há uma unidade que ela é maligna, sim. Há uma unidade que provoca morte. Há reuniões que ao invés de provocar vida, onde os irmãos estão unidos ali, elas estão provocando o quê? Desprezo e condenação. E volta a falar, Deus disciplina, sim, irmãos. É a noiva. Veja o que acontece depois com os irmãos. Os irmãos José, eles passam também por toda aquela dificuldade que os irmãos sabem, mas José no final, que foi perseguido, ele se torna o maior abençoador daqueles que o perseguiram. Quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem uma escolha aqui hoje. Você pode fazer parte daqueles irmãos que perseguem, ou você pode ser José do Egito que sempre abençoa. E aí eu te falo, quem Deus levantou? O abençoador ou o perseguidor? Quero te falar, Deus sempre vai exaltar aqueles que decidem ser abençoadores. Os perseguidores, todos na Bíblia, você pode ver, Caim perseguiu Abel, família de Caim, a descendência dele foi amaldiçoada sobre a terra. Saul persegue Davi, o que acontece com Saul? Você vê, Judas persegue quem? Jesus, e o que acontece? Perceba, os perseguidores sempre tem algo que eu vou te falar uma coisa, não queira ser o perseguidor, porque às vezes os irmãos confundem, nós estamos na graça, mas nós esquecemos que Deus disciplina, então cuidado com a unidade que provoca o quê? Divisão, com a unidade que provoca perseguição. Quantas vezes reuniões familiares, irmãos, vocês nunca tiveram aquelas reuniões de final de ano, que o tio vai embora mais cedo, a tia vai embora mais cedo, irmãos, queria falar, você viu como é que ela estava aí hoje? Aí começa aquele falatório, um começa a fortalecer o outro, você acha que isso procede de Deus? Vocês nunca tiveram, não isso? Glória a Deus pela vida dos irmãos, vocês são benditos demais, às vezes você é o tio que foi embora, aleluia, aleluia, aqui é só anjos, irmãos, os irmãos que estão na internet não conseguem ver, mas tudo aqui tem pena, glória a Deus, aleluia, Pablo, aleluia, demorou hoje, Pablo. Então eu quero te falar uma coisa, irmãos, há uma unidade divisiva, há uma unidade de perseguição, há uma unidade que não procede de Deus, irmãos, tem que se levantar os abençoadores nessa hora. Eu quero te falar, você tem alguma coisa contra o irmão? Vai você lá e resolve, irmãos, isso é grandioso, isso é belo, isso honra a Deus, né? Eu acho que eu não erro tanto, mas eu decidi, irmãos, eu não quero falar das pessoas, eu não quero ser fermento, eu quero ser abençoador, que da minha boca sejam proclamadas verdades absolutas de bênção sobre as pessoas, aleluia. Então, consegue perceber que tem uma unidade maligna? Existe uma unidade que não edifica. Nós falamos da unidade, qual foi a primeira unidade que eu falei? A unidade de competição, de comparação, qual que foi mesmo? Qual o nome que eu usei? Vamos lá, irmãos, vocês estão comigo não? Há uma unidade que ela é partidarista. É que eu não falei esse nome, né? Falei sim, repete comigo.
Vocês estão me perseguindo? Vocês estão unidos contra mim? É isso? Ah, muito bonito. Há uma unidade que ela conspira o mal. É no caso de José. Os irmãos tinham aquela conspiração. E os irmãos não são pessoas distantes, por incrível que pareça. Essa unidade maligna era de pessoas próximas que você supostamente deveria confiar. São pessoas que às vezes não perceberam, mas se tornaram perseguidores, de alguma forma. No coração, nós podemos nos tornar perseguidores, irmãos, no coração. Sabia disso? A gente às vezes pode desejar o mal. Às vezes a gente pode requerer alguma coisa, às vezes nós desejamos e não percebemos. Então cuidado, irmãos, cuidado, porque às vezes você se aproxima de gente porque você quer que concorde com você. Você busca pessoas que falem as coisas que você fala. Guarda o seu coração em Cristo Jesus, seja o abençoador, você tem essa escolha. Quero te falar uma outra, unidade na traição. Como assim, pastor? Vou te falar de Judas. A palavra de Deus fala que Judas, então, um dos apóstolos, mas ele procura agora outras pessoas que concordem com o que ele quer. Essa é uma concordância que ela não é real. Por que eu vou te falar? Nós precisamos buscar palavras de Deus naquilo que nós vamos fazer. Não é buscar pessoas que concordem conosco. Judas, ao invés de procurar pessoas, apóstolos, pessoas que ele caminhava, para poder falar o que estava no coração dele, os desejos que haviam no coração dele, porque eu vou te falar, uma das questões de Judas, foi porque ele achou que o reino do Senhor era uma coisa natural, que ele ia ter um pedaço de terra, que ele poderia cuidar de alguma coisa, mas ele começou a perceber que Jesus não estava caminhando para essas coisas naturais, e aí então, ele vai lá, procuram aqueles religiosos, e aqueles religiosos concordam então, entre uma concordância e promove uma traição. Vou te falar, existe a unidade da traição. Um traidor nunca anda sozinho. Um traidor nunca executa a traição sozinho. O traidor sempre precisa de gente que concorde com o que está no coração dele. O traidor, ele nunca está disposto a ouvir realmente algo da parte de Deus. O traidor, ele satisfaz os desejos momentâneos da sua carne. O traidor, ele olha para a sua satisfação. O traidor, ele olha para o seu momento. E o traidor, ele tem uma consciência que ele busca a razão. Eu tenho razão de estar passando por isso. Eu tenho a razão por fazer isso. Você pode ver que todas as pessoas que traem em algum nível, e aí eu não estou falando só questão homem e mulher, você pode ver qualquer nível de traição, eles sempre procuram alguma coisa que satisfaça e que confirme o porquê do erro, que justifique o erro, que confirme o porquê do tropeço. Ele sempre tem razão, ele sempre procura ter razão, o porquê que ele está traindo. Não é bem assim não é bem uma traição não, mas olha o que eu passei na minha vida, olha só, não é isso não é uma traição não, foi ele que me abandonou, foi ela que me abandonou. O traidor sempre tem uma justificativa. O traidor, ele tem essa unidade, lembra, nunca o traidor é traidor sozinho, o traidor sempre se conecta em unidade com alguém, ele sempre busca ter razão. É verdade ou não é? Você já viu alguém trair a esposa sozinho? Trair a esposa com quem? Comigo mesmo. Você sempre precisa de alguém que concorde com a sua traição. É verdade ou não é, irmãos? E sempre o traidor busca uma justificativa. O traidor que roubou o dinheiro, o traidor que pegou alguma coisa indevida, o traidor que foi lá e se promoveu de alguma coisa, ele é sempre cúmplice, mas ele não percebe, ele acha que ele é sempre o pobre coitado. Eu não tenho, não é bem assim, mas eu fiz isso por conta daquilo. Sempre o traidor tem desculpas, todo traidor é assim. A palavra de Deus diz também, a unidade perigosa. A palavra de Deus diz sobre os fariseus. Os fariseus, eles se uniram para trazer acusação contra quem? Contra Cristo. O fariseu é aquele religioso, dono de toda razão, inquestionável, acima de todas as coisas.
O fariseu, ele se julga melhor, o religioso, ele se julga sempre superior, sempre dono de toda a razão, e por isso ele tem direito de questionar a todos. O fariseu é aquele que se acha melhor do que todos, e todas as vezes que você para criticar alguém, você está se colocando como um fariseu. Você se julga melhor do que todos, você se julga conhecedor mais do que todos. Todo fariseu, ele se julga melhor. Eu que sirvo a Deus da forma correta, eu que faço as coisas da maneira correta, e ele se torna então juiz de todas as coisas. Ninguém pode ter um pensamento diferente, ninguém pode ter avaliações diferentes. Todo fariseu, ele se torna acusador. E eu vou te falar uma coisa, o fariseu não consegue sozinho, o fariseu sempre tem que procurar a unidade, mas a unidade maligna. Vou te falar, lembrei de uma outra aqui também, de uma unidade perigosa, a fofoca. A palavra de Deus diz em Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, olha, não fica dando ouvido, e aí é palavra de Paulo, você resolve com Paulo, tá ok? Não fica dando ouvido para essas velhas caducas não, irmãos, Paulo fala desse jeito. Ele não tem problema contra velho, ele tem problema contra fofoca, gente que quer mandar na vida da igreja. Paulo se posiciona, Timóteo, não fique dando ouvido a velhas caducas, é gente fofoqueira, e essas velhas caducas, elas nunca ficam sozinhas, porque elas sempre têm uma fofoca. Eu tenho uma bomba para contar, sabe aquela ligação? Fulano, você não imagina o que aconteceu, preciso te contar. Agora a velha pode ter 15 anos, a velha pode ter 16 anos, a velha pode ter 30 anos. A velha aqui, irmãos, não é uma questão mais de idade, mas é uma atitude incoerente com o seu coração. E quantas vezes as pessoas fazem isso? Fulano, você ficou sabendo? Eu preciso te contar. Você tem um tempo aí? Eu posso te mandar uma mensagem? Fulano, eu posso ir na sua casa? Eu tenho que te contar o que eu estou descobrindo aqui agora. Menina, eu vou te mandar um print screen agora. Vou te mandar o que eu vi na internet. Você precisa ver o áudio que chegou. Você precisa saber o que estão falando. Você precisa ouvir. É sempre a velha caduca. E a velha caduca pode ser um homem. Esse amém não combinou não, mas tá bom. Pode ser um homem. É gente fofoqueiro, é gente que fermenta, é gente que usa da unidade para perseguir. É gente também, irmãos, não somente fofoqueira, é gente que quer controlar tudo. Se não for do meu jeito, não me serve. Se não cantar a música que eu quero, o louvor não presta. Se não for dessa forma, para mim não vale nada. Tem gente que só traz confusão no meio da igreja. Pastor, essas pessoas não devem vir, pelo contrário, é aqui que o Senhor restaura. Só que você tem que ter a humildade. O que é humildade? Estava conversando com uma pessoa essa semana falando, olha, se você não reconhecer que você tem um problema, você nunca vai ter mudança. A mudança vem e a partir de um ponto, eu tenho um problema. Se você não reconhece que você tem um problema, você não precisa da solução, você não precisa da cura. Então a cura vem a partir do momento que você reconhece, eu preciso mudar. E às vezes a coisa é tão fina, porque às vezes está aí dentro. Constantemente você se pega julgando as pessoas. Constantemente você procura outros na unidade para falar, nossa, eu não sei. Será que é assim mesmo? Será que não estão fazendo? Será que não estão conspirando contra a minha vida? Sabe, você procura alguém para se fortalecer. Esse é o fariseu, essa é a unidade perigosa, essa é a unidade maligna, de pessoas que sempre procuram outras para encontrarem razão. Irmãos, às vezes a linha é tão fina que está aí dentro. É o que você respira o tempo inteiro. Você acha que você vai ser roubado o tempo inteiro, você acha que você é perseguido o tempo inteiro, você acha que você é criticado o tempo inteiro, você acha que as pessoas falam o tempo inteiro de você, e aí para você se armar mais rápido, você começa a agredir, no seu coração, você sempre coloca, mas será que é assim mesmo? Será que não tem alguma coisa por detrás? Será que essa pessoa tem um interesse mesmo de abençoar? Será que não tem alguma coisa escondida? Toda unidade divisiva
Ele procura pessoas que entrem nessa concordância. Mas como eu disse, às vezes a coisa está aí dentro, irmãos, de você. Às vezes está dentro de mim. E se eu não tomar cuidado, irmãos, eu me pego fazendo isso. Se eu não tomar cuidado, eu permito que os meus olhos façam isso, que os meus olhos acusem, que a minha mente acuse e que eu me aproxime de pessoas que têm o mesmo parecer meu. Cuidado com a unidade que divide o corpo de Cristo. Eu quero te falar isso com muito amor e carinho. Deus é Deus gracioso, mas Deus também é fogo consumidor. Deus disciplina. Deus nos ama de forma incondicional. Amo os meus filhos, mas há momentos de disciplina. Vou deixar de amá-los? Claro que não. Mas, irmãos, há uma disciplina. Essa unidade divisiva é algo sutil na vida da igreja, irmãos. É algo que, se a gente não perceber, nós perdemos igrejas, perdemos vidas, perdemos famílias. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar para você hoje: cuidado com a unidade que não edifica. Cuidado com a unidade onde Cristo não é o centro. Cuidado com a unidade onde o homem tem que ser exaltado, né? Aquela música: eu exaltado, para sempre exaltado serei, eu me louvarei, eu exaltado. Por quê? Porque se você não for o centro, nada mais vale. Se o seu nome não é exaltado, nada mais vale. Essa é a unidade que você que tem que ser reconhecido. A unidade que os seus filhos têm que ser reconhecidos. Irmãos, eu preciso te falar, é Jesus, o resto é resto. Se Cristo não faz parte dessa unidade prática, é resto, irmãos. Se Cristo não é entronizado, se no seu casamento Cristo não foi entronizado, se nos seus louvores Cristo não é entronizado, se na vida dos seus filhos Cristo não é entronizado, é uma unidade maligna que você vive. Me perdoe de falar isso. Se nas suas orações Cristo não é exaltado, somente corresponde a uma unidade natural, maligna, não procede de Deus. Todas as áreas, irmão, simples assim. Se você não coloca Cristo, ela é só uma unidade passageira que não procede de Deus. Amém? Vou orar com você. O rapaz deu até um amém mais forte aqui. Depois eu vou descobrir de quem que ele é filho. Feche seus olhos então. Eu vou orar pela sua vida aqui. Ô Espírito Santo, nós somos tão necessitados do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de uma unidade divisiva, de uma unidade maligna, de uma unidade falsa, de uma unidade corrompida, de uma unidade frágil. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, para viver debaixo do Teu propósito. E eu queria terminar falando de mais uma unidade. Lembra do filho pródigo, quando foi embora? Ele deixou a unidade do pai e se apegou à unidade do mundo. Ele se apegou à unidade do dinheiro. Ele gastou dinheiro com pessoas que se uniram a ele. Ele perdeu o que ele tinha. Cuidado. Existe uma unidade que quer tirar você da casa do pai. Existe uma unidade que quer tirar você dos projetos de Deus. Não se engane. Não ache que fora de Deus existe prosperidade. Você pode ter dinheiro, mas você não é próspero. Prosperidade é outra coisa. Cuidado para você não sair da casa do pai e se unir a outras pessoas. Perder saúde, dignidade, dinheiro, reputação. Hoje é o dia que você precisa se unir a Cristo. Irmãos, com toda humildade no seu coração que você precisa ter agora. Se você se desviou no seu coração de Cristo,
Se você se afastou por conta de unidades naturais e mundanas, eu gostaria que você fizesse uma oração com Jesus. Falasse para Jesus: Deus, eu quero voltar hoje para o Senhor. Você não precisa vir nem apelo aqui não, você pode fazer onde você está. Falar para Jesus: Senhor, eu estava mais preso a um mecanismo, eu estava mais preso numa rotina do que em Jesus, achando que estava fazendo, mas estava fora do propósito. Podemos caminhar assim? Pedro caminhou com Jesus, mas não estava unido em Jesus. Oh Deus, livra-nos, Espírito Santo de Deus, de uma unidade falsa, de uma unidade que não projeta o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu declaro que essa igreja, Senhor Deus, vai ter o cheiro do Senhor, vai ter a presença do Senhor, vai ter a glória do Senhor, vai ter a vida do Senhor, vai ter a manifestação do Senhor, vai ter a unção do Senhor. Toda unidade divisiva nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a unidade de coração, eu declaro a unidade conectada ao Pai, e aqueles que andaram, Senhor Deus, unidos às coisas do mundo, hoje retornam para a casa do Pai. Nessa casa o Pai te espera, nessa casa haverá festa, nessa casa haverá restituição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro na sua casa, pela sua família, pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos. Eu oro pelo teu ministério, eu oro pelas suas finanças, eu oro pela tua saúde, eu oro para a restauração plena, uma unidade que permaneça em Cristo Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que hoje, com a revelação em Cristo Jesus, eu vivo a unidade do Senhor na minha vida. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus.